Olá, tudo bem? Eu sou Matheus Valério, fisioterapeuta do time Andrade, e hoje eu vou conversar com vocês um papo bem informal, mas que talvez seja de importância para você, de repente, que está pensando em fazer um exercício, tá relutando ainda a vir para praticar atividade física, fica com aquela coisa, será que dá, será que não dá? Vou tentar hoje não te convencer, mas pelo menos te levar a informação da importância do exercício físico, tá? Hoje nós vamos falar do exercício físico aeróbico e os seus efeitos no sistema nervoso central. Importante salientar aqui que esses efeitos eles não ficam só no sistema nervoso, tá? Os efeitos do exercício físico eles são benéficos e protetores para uma gama de sistemas do nosso corpo humano. Hoje, para o vídeo não ficar tão longo, a gente vai simplificar ele e encurtar e vamos falar apenas dos efeitos no sistema nervoso central, tá ok? Então, o que acontece? O exercício físico aeróbico, que é o que a gente vai conversar hoje, ele é aquele exercício onde o indivíduo vai realizar de forma contínua, por um longo tempo, tá? Com uma intensidade baixa a moderada. E esse tipo de atividade, ela exige um maior consumo de oxigênio e também metaboliza um pouco mais de gordura, tá ok? A importância deste exercício, ela vem de muitos e muitos anos atrás. Quando é que você acha que o ser humano aprendeu que correr, por exemplo, que é um tipo de exercício aeróbico, que correr era algo importante para o ser humano? Isso nós não tínhamos nem ideia ainda de ciência quando nós descobrimos que correr era importante. Nós não tínhamos nem ideia de como funcionava o corpo humano para entender que correr era importante. A corrida ela surge há milhares de anos atrás e talvez seja ela um dos principais movimentos motores que tenha nos possibilitado sobreviver a ambientes hostis. Pense o seguinte, há 2 milhões de anos, o Australopithecus teve uma alteração genética e a partir daí nós temos a formação do gênero Homo. Aí, então, a partir dessa formação do gênero Homo, nós tivemos outros, né? O Homo sapiens, o Homo neanderthais, o Homo erectus, ok? Só que, o que possibilitou a este subgênero Homo sapiens, que somos nós, a nos mantermos vivos no ambiente? Além de outros fatores, um deles foi a corrida. Porque pense o seguinte, nós éramos seres que nós não tínhamos o alimento necessário do dia a dia. Nós tínhamos que correr, caçar e coletar nosso alimento. Nós tínhamos que fugir dos predadores. Pasmem, mas nós fugíamos de tigres, fugíamos de leões, fugíamos de qualquer outro animal que pudesse nos matar. Então tudo era uma questão de sobrevivência. Então correr foi muito importante para a nossa sobrevivência. Além disso, nós éramos nômades. Nós não tínhamos um local fixo de moradia. Nós estávamos sempre à procura de alimento, sempre à procura de um local seguro. Então nós caminhávamos muito ao longo dos dias, ao longo da nossa vida. Então, parando para fazer essa reflexão, nós seres humanos, nós somos projetados para sermos ativos. E o que mudou então, lá do tempo anterior, de anos atrás, para hoje? Hoje nós somos seres inativos. Existe uma atividade, seres ativos? Sim, existe. Existe uma classificação que considera o ser fisicamente ativo? Sim, existe. Mas nós, quando comparados aos nossos ancestrais, com certeza nós temos uma frequência maior de inatividade. E isso traz o quê? Muitos e muitos problemas para a nossa saúde. A resposta é simples. O porquê é simples? Porque nós viemos nosso corpo ele se moldou, a nossa anatomia ela se moldou de forma a movimentar-se. E a partir do momento que você não se movimenta, basicamente você está indo contra o seu corpo. Você se movimentava no passado, nos nossos ancestrais, se movimentavam para sobreviver. Se você não se movimentar hoje, você está indo a favor da sobrevivência ou contra ela? Talvez você esteja indo contra a sobrevivência, não é? Então, hoje em dia nós já sabemos que o estilo de vida ativo ele é muito importante e protetor
para diversas patologias, diversas doenças metabólicas. Já o estilo de vida inativo, a gente vai chamar esses indivíduos com estilo de vida inativo, de sedentários, eles têm uma predisposição a desenvolver diversas doenças, como por exemplo, hipertensão, diabetes, até mesmo cânceres, ok? Além de tudo, o sedentarismo associado à má alimentação está intimamente ligado à obesidade. E a obesidade, obviamente, ligada a essas outras doenças metabólicas que eu comentei anteriormente. Porém, o conteúdo do vídeo de hoje é para a gente falar sobre o sistema nervoso central e o exercício físico aeróbico, principalmente. Então, quais são os efeitos do exercício físico aeróbico no sistema nervoso central? A gente já sabe de todos os benefícios do exercício físico para a hipertensão, para o diabetes. Só que, por exemplo, para uma pessoa com Parkinson, o exercício físico ele é bom? E para uma pessoa que não tem nada, nenhuma patologia ainda do sistema nervoso central, o exercício físico é bom para o sistema nervoso central? Vamos responder isso agora, tá ok? Então, como que esse exercício físico pode ajudar na saúde do seu sistema nervoso central? Primeiro, nós temos as alterações neurofisiológicas e neuroquímicas no nosso sistema nervoso durante a atividade física, de forma aguda e de forma crônica. Nós temos um chamado eixo hipotalâmico pituitário adrenal, que é um eixo que basicamente é uma cascata de eventos fisiológicos que no final dessa cascata nós iremos produzir um hormônio chamado de cortisol. Esse hormônio chamado de cortisol, ele está intimamente ligado ao estresse, tá? Ele é um potente anti-inflamatório do nosso organismo, ele é muito importante, é um hormônio muito importante para o funcionamento do nosso organismo, porém, quando nós somos sedentários, quando nós temos a obesidade em nosso organismo, nós basicamente estamos sempre com um nível inflamatório elevado, principalmente na obesidade. E isso faz com que o cortisol seja produzido e liberado na corrente sanguínea de forma frequente, ao aumento dos níveis de cortisol. E o cortisol, ele tem várias funções no nosso organismo, mas uma delas chama atenção, que é o efeito catabólico do cortisol. O cortisol, quando em níveis elevados e de forma frequente, ele inibe a insulina. A insulina, todos vocês sabem que é um principal hormônio que vai fazer a captação de glicose no sangue e levar essa glicose para dentro do tecido, para com que ela se transforme em energia. Porém, o cortisol é catabólico, ele inibe a glicose. Ele ativa um outro hormônio que nós conhecemos como glucagon, ou glucagon, tá? Esse glucagon vai até o nosso fígado, porque o nosso fígado é cheio de glicogênio, tá? Cheio de glicose também. Então ele vai até o fígado, pega essas glicoses do fígado e joga na corrente sanguínea, fazendo com que os níveis de glicemia aumentem, ou seja, o cortisol, de forma indireta, aumenta os níveis de glicemia no nosso sangue, aumenta os níveis de glicose no nosso sangue, aumentando assim a glicemia, tá ok? E o efeito do exercício físico é o quê? Regular esse cortisol, ou seja, não deixar ele nem muito baixo, nem muito alto, vai manter ele nos níveis normais. E isso é muito importante, porque nós, o sistema nervoso central, com esse eixo hipotalâmico pituitário adrenal, quando está muito ativado, produz mais cortisol. O exercício físico dentro do sistema nervoso central regula esse eixo, ok? Outra função do exercício físico, outro efeito dele no sistema nervoso central são nos sistemas de neurotransmissão e neuromodulação. O exercício físico ele vai modular, ou seja, regularizar, ou regular, enfim, os nossos neurotransmissores, como por exemplo o GABA. Ele vai deixar os níveis dos neurotransmissores do tipo GABA, que eles são sedativos, a níveis normais. Eles também vão regularizar a norepinefrina, que é um neurotransmissor que nos deixa no estado de alerta.
Também vou regularizar aqui, muito importante, a dopamina e a serotonina, tá? A dopamina, ela é o neurotransmissor que age principalmente no quesito motor, tá? Lá dentro do nosso sistema nervoso central, ela vai agir principalmente nos neurônios motores. Já a serotonina, ela vai agir principalmente no humor e na memória. Portanto, o exercício físico é muito bom para regularizar o nosso sistema, o nosso âmbito motor, nossa memória e nosso humor. Além disso, o exercício físico, ele também vai atuar nos fatores neurotróficos. O que são fatores neurotróficos? São algumas proteínas essenciais para a sobrevivência e proliferação, maturação neural, tá? Nós temos o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é o BDNF, que ele basicamente faz a estimulação de formação de novos neurônios. Nós temos o IGF-1, que é um fator de crescimento semelhante à insulina. Nós temos também o fator de crescimento vascular endotelial, que é muito importante, tá? Basicamente, esses fatores neurotróficos vão aumentar a angiogênese, a neurogênese e a sinaptogênese, nesses 3 sentidos. Ou seja, aumenta a vascularização do nosso sistema nervoso, aumenta a formação de novos neurônios e aumenta a conexão de novos neurônios. Porque isso é sinapse. Pegar um neurônio e fazer com que se conecte com outro. Quando isso ocorre, nós chamamos de sinapse. Os exercícios físicos aumentam estas conexões neurais. Isso é muito importante, tá bem? Além disso, o exercício físico, ele irá atuar no nosso humor, como eu falei anteriormente. Portanto, estudos recentes indicam que exercícios físicos também são benéficos para as doenças mentais. Outro fator que é importante, que a gente vai salientar aqui agora, são os efeitos dos exercícios nas doenças neurodegenerativas. E a gente vai pegar como principal doença neurodegenerativa aqui o Parkinson. O que o Parkinson, basicamente, ele acarreta? Tá? A gente sabe que alguma das características do Parkinson são os tremores, não é? Pacientes que apresentam tremores, incoordenação, ok? Por que isso ocorre? A gente sabe que lá dentro do sistema nervoso nós temos um aumento de uma proteína que se chama a beta-amiloide. E também nós temos a diminuição da dopamina. Lembra da dopamina que eu falei anteriormente lá? A dopamina, ela vai regular o nosso sistema motor, as nossas contrações. Ela é muito importante neste quesito motor. E no parkinsoniano, nós temos um aumento da beta-amiloide e uma diminuição da dopamina. E olha que interessante, o exercício físico, como eu comentei anteriormente, ele regula os níveis de dopamina. E além disso, lembra que eu falei que ele aumenta o fluxo de sangue no cérebro? Esse aumento de fluxo de sangue no cérebro aumenta a metabolização de glicose, e isso está intimamente ligado com o aumento da degradação da proteína beta-amiloide, ou seja, nós vamos destruir mais beta-amiloide e aumentar a dopamina. Viu como é importante o exercício físico para o parkinsoniano? Porém, o exercício físico ele vai ser benéfico somente quando a doença já está estabelecida? É aí que está a grande mágica da atividade do exercício físico. Não. Ele está atuando já desde o momento que você começa a praticar. Nós temos os efeitos agudos e os efeitos crônicos do exercício físico. O que seria isso? Um efeito imediato e um efeito a longo prazo. Portanto, você que ainda está relutando para não fazer atividade física, não faça isso. Você vai ajudar muito com a atividade física o seu corpo e o seu organismo. Por quê? Olha, lembre bem, nós somos seres que devemos estar em constante atividade. Nós somos seres que, com a atividade física, melhoramos o funcionamento cardiovascular e agora eu trago essa nova informação para vocês, o nosso sistema neural, melhorando assim a memória, o humor e, o mais importante, prevenindo doenças. Entenderam? Prevenção. Essa é a principal função do exercício físico, a prevenção de doenças. Tá ok? Fica aqui meu abraço e qualquer dúvida estamos sempre à disposição de vocês. Tudo de bom, uma boa semana para todos e um até mais. Tchau, tchau!